Que satisfação ter você aqui em nosso canal, e eu tenho duas coisas para lhe pedir. A primeira é que você se inscreva no nosso canal, e a segunda coisa é que você ative o sininho para que você possa receber as próximas pregações que serão adicionadas aqui, nesse mesmo canal. Gente, gere expectativa no seu coração, porque a partir de agora você vai escutar e receber uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Samuel. Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? É um privilégio sempre vir a essa cidade, é um privilégio sempre vir a essa igreja, é extremamente abençoador para mim e para Denise. Sempre nos meses de novembro e dezembro nós temos essa maratona de assembleias distritais. Hoje o nosso distrito, que é o distrito Rio Grande do Norte, é composto por 14 igrejas organizadas. E todas essas igrejas, elas têm que fazer o que vocês estão fazendo nessa noite. Isso faz parte da dinâmica da organização da nossa igreja. Está no nosso manual. E nós já tivemos 3 assembleias. Essa semana nós estamos no interior, ontem estávamos em Currais, estamos aqui hoje. Amanhã nós vamos voltar para Santa Cruz, foi questão de agenda. E de Santa Cruz, na sexta-feira, a gente viaja para Caicó e volta sábado para Natal. E aí na semana que vem, e na outra semana, nós continuamos com as igrejas da região metropolitana de Natal. Nós ficamos honrados e felizes de ter você aqui nessa noite, como foi dito pelo pastor Samuel, pela Rafinha. Esse é um momento especial para a igreja. E eu tenho sempre dito, aonde nós temos presidido as assembleias, encare esse momento como um momento espiritual. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, esse aqui é a administração da igreja, a organização da igreja. Mas nós precisamos compreender que antes de ser organização, a igreja é organismo, corpo vivo de Jesus, não é? E tudo que gira em torno da organização deve partir desse conceito e entendimento de organismo. Então, nós estamos em algo extremamente espiritual nessa noite. Meus irmãos, nós queremos refletir um pouco na palavra de Deus. Esse ano eu tenho feito um pouquinho diferente em algumas igrejas. Geralmente nas assembleias eu sempre prego sobre igreja, algum tema ligado, relacionado à igreja. Mas eu queria sair um pouquinho esse ano dessa dinâmica e eu tenho pregado sobre outros temas. E eu gostaria de pedir a você que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmo, um salmo muito conhecido, que mesmo sem saber o que eu iria pregar, o pastor Samuel parafraseou, citou na sua pregação. Ele falou, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E esse salmista que nós vamos ler agora, ele vai exatamente falar sobre essas grandes coisas. O Salmo 126 é o salmo que nós temos em mente. Eu peço que você possa abrir a Bíblia Sagrada e vamos ler junto esse texto. Eu não sei se os meninos vão projetar aqui atrás e a gente pode ler junto esse texto belíssimo que é o Salmo 126. Vamos ler, vamos lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ore comigo mais uma vez. Pai amado, Pai querido, que privilégio para nós fazermos parte da igreja do Nazareno. Que privilégio para nós fazermos parte do reino do Senhor. Que privilégio para nós, Senhor, estarmos aqui nessa noite, ó Deus, cuidando da espiritualidade da igreja, dos negócios da igreja. Que privilégio para nós podermos nos assentar e com liberdade
lermos a Tua palavra e meditarmos, refletirmos a respeito dela. Nós pedimos que nesse momento o Senhor inspire o nosso coração, abençoe a nossa vida, ó Deus, para que a gente possa ser fiel à palavra e que os irmãos tenham os corações abertos para receber a exposição nessa noite. Nós confiamos e nós dizemos ao Senhor que dependemos do Teu Espírito Santo, que Ele nos assista em tudo o que vamos fazer aqui nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Os irmãos mais antigos dessa igreja, eu creio talvez essa seja uma das igrejas que mais eu tenha vindo. Talvez nesses 2 últimos anos a gente diminuiu um pouco mais, por causa das atividades como superintendente e pastor também de uma igreja local. E o ano passado, além de tudo isso, eu ainda estava como coordenador de teologia, acumulando 3 funções de liderança. E aí as coisas ficaram mais apertadas. Esse ano, graças a Deus, nós temos um novo coordenador de teologia, que é o pastor Ricardo Papa. Ele está liderando já uns 8 meses, 9 meses, e isso deu uma folga maior para nós, mas mesmo assim não é fácil. Mas eu estou dizendo isso porque talvez os irmãos mais antigos dessa igreja, nas outras vezes que eu estive com vocês, já tenham ouvido eu falar que o livro de Salmos é um dos livros mais importantes da minha vida. E quando eu digo isso, irmãos, eu não estou desmerecendo, obviamente, os outros livros. Eu entendo e compreendo que todos os livros são inspirados por Deus. É o que Paulo diz a Timóteo. E são úteis para a nossa edificação, todos eles. Mas até imagino que alguns de vocês talvez tenha aquele livro que você tem mais proximidade. Porque algum livro ou algum texto, em algum momento da sua vida, ele cumpriu um papel muito importante. E o livro de Salmos, ele foi isso para mim. Durante um período sombrio da minha vida, que eu tive depressão, de 98 a 2000, eu era pastor em João Pessoa, e como que do nada eu me vi com síndrome do pânico e com depressão. Hoje eu entendo o que me levou àquilo, mas eu tive em momentos difíceis. Eu fui afastado por 4 meses do pastoreio da igreja. Algumas pessoas em João Pessoa, inclusive, quando me viram, achavam que não havia mais retorno para mim, porque eu perdi 16 quilos, porque eu tinha medo de tudo e de todos, porque eu não saía de casa, e às vezes que eu ia para o hospital, eu ia numa crise de medo enorme. Naquele momento ninguém sabia direito o que era síndrome do pânico, a doença ainda não era catalogada, e eu chegava no hospital achando que estava infartando. Então foi um período extremamente tenebroso na minha vida, na vida da Denise e das minhas filhas, que na época estavam entrando na adolescência. E eu me lembro que nas noites mais sombrias da minha vida, quando eu não conseguia dormir, eu ficava no colo da Denise chorando, também sem saber o motivo do pranto e do choro, com angústia enorme no coração. E ela orava comigo, chorava comigo, mas depois ela, vencida pelo sono, ela dormia. E eu ficava sozinho, tinha posto uma cadeira no meu quarto, e de vez em quando eu tocava o violão sozinho, mas naquelas noites sombrias e tenebrosas, eu pegava a Bíblia Sagrada, abria no livro de Salmos, e orava, fazia aquela oração de coração, aquela oração que brota da alma, e dizia: por favor, Deus, fale comigo, traga alívio para essa angústia, traga alívio para essa dor. E abria no livro de Salmos e lia um desses textos. E eu digo a vocês, irmãos, aquela leitura, aquele texto, ele muitas vezes entrava na minha alma como se fosse o remédio suficiente para eu suportar aquela noite. Entrava como se fosse um bálsamo, um lenitivo. Por isso que eu tenho essa identidade com esse livro. Na verdade, eu penso que todos nós, ao lermos alguns desses textos, que são poesias, que são cânticos, muitas vezes nós nos achamos
naquilo que os poetas hebreus escreveram. Eu penso dessa forma. Eu me lembro que certa feita eu li um livro de um comentarista chamado Chris Wright, e ele diz que nenhum livro contém tantos ingredientes da vida humana como o livro de Salmos. Nesse livro nós encontramos paixões, nesse livro nós encontramos medo, assombros, nós encontramos ações de graça, nesse livro nós encontramos frustrações, nesse livro nós encontramos pessoas expondo as suas doenças, os seus pecados. Nesse livro nós vemos homens falando da soberania de Deus, do trato do Senhor. Então esse é um livro que traz esses ingredientes todos da vida humana. E o interessante é que eu vi outro autor dizer algo sobre Salmos. Ele disse: se em toda a Bíblia Deus fala o homem, no livro de Salmo parece que o caminho é exatamente o inverso. São os homens que falam com Deus. É por isso que nós vemos, irmãos e irmãs, essa identidade que nós temos. E nós estamos com um salmo chamado Salmo de Peregrinação, alguns chamam Salmos dos Degraus, Salmos da Romagem, que, segundo os estudiosos, são esse conjunto de pequenos salmos que vai do 120 até o 134, e os estudiosos dizem que esses pequenos salmos, eles eram cantados, recitados nas festas, nas solenidades judaicas, e alguns chegam a dizer que alguns judeus escreviam alguns desses salmos e colocavam na gola das suas vestimentas e ficavam lendo e recitando em suas atividades cotidianas, diárias, durante a semana toda, recitando esses salmos, lembrando de quem Deus é, lembrando do seu cuidado, lembrando da providência de Deus, lembrando daquilo que Deus pode fazer. Então eles estavam sempre repetindo esses salmos. Mas nessa noite eu queria refletir com vocês a respeito de sentimentos que eu vejo que brotam nesses salmos. Eu identifiquei pelo menos 4 sentimentos que nós poderíamos refletir rapidamente nessa noite e trazer para a nossa realidade. O primeiro sentimento que eu vejo que o salmista traz nesse salmo, a meu ver, é um sentimento de gratidão. O salmista, na minha visão, embora esse salmo não seja catalogado no saltério como um salmo de ações de graças, e eu creio que vocês devem conhecer os salmos de ações de graça, são os últimos salmos, é quando o salmista diz: render graças ao Senhor, porque Ele é bom, render graças, são salmos de gratidão, categoricamente estão catalogados como salmos de gratidão. Esse salmo não, esse salmo é um salmo da peregrinação, um salmo dos degraus. Mas embora ele não seja catalogado como um salmo de gratidão, eu vejo que o salmista, ele expressa, mesmo que indiretamente, essa gratidão a Deus. Ele está dizendo que Deus restaurou a eles. Ele está reconhecendo que Deus fez grandes coisas pela vida deles. E por isso eles estão felizes. Isso é um reconhecimento em relação a Deus e um coração grato em relação a Deus por aquilo que Ele é, ou por quem Ele é, e por aquilo que Ele faz em prol do seu povo. Algumas semanas atrás, eu creio que vai fazer um mês, eu fui ao Rio de Janeiro cumprir uma agenda teológica, e um amigo me convidou para pregar na igreja dele. Era um culto de terça-feira. E ele falou: você prega na minha igreja, é culto da semana, e nós estamos numa campanha, e o tema dessa semana da campanha é gratidão. Você poderia pregar na igreja sobre gratidão? E eu falei: claro que sim. E quando eu fui preparar o sermão, eu comecei a juntar material que eu tinha, e me lembrei de 2 livros que eu tinha lido. O primeiro era Pare de Reclamar. Não é um livro cristão, mas o autor fala que geralmente nós somos ingratos. O autor fala que geralmente, no lugar de termos um coração grato, às vezes nós temos um coração murmurador, um coração de reclamação. E aquele livro foi muito interessante. E ele cria uma dinâmica no livro. Ele fala: faça um teste, passa um dia sem reclamar. E se você reclamar, compre pulseiras e coloque, cada vez que você reclamar durante o dia, coloque uma pulseira no seu braço.
Eu não fiz esse teste, Samuca, mas eu compartilhando com um membro da igreja, que nós tínhamos um perfil de personalidade muito próxima, muito idêntica. Ele falou: pastor Alcimar, eu murmuro demais, eu reclamo demais, eu vou comprar esse livro. Aí ele comprou o livro. Aí ele falou: eu vou fazer o teste. E ele ligou para mim no outro dia e disse: pastor, o que é que a gente faz se o braço encher de... Porque num dia o meu braço encheu. Eu falei: velho, no livro não tem dizendo, porque eu acho que o cara imaginava que ninguém encheu o braço. E tu bateu o recorde, cara. O outro livro que eu me lembrei é um livro de Davi Lago. Davi Lago é alguém muito usado por Deus nessa nação. Ele escreveu um livro em parceria com outro autor que também fala sobre reclamação. Mas o livro, na verdade, é um desafio para nós termos um coração grato. Mas primeiramente ele fala de ingratidão. Eu achei interessante isso, porque antes de falar de gratidão, ele mostra o quanto muitas vezes nós somos ingratos, irmãos. O quanto muitas vezes nós não somos gratos a Deus por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele faz na nossa vida. E quantas vezes também nós não somos gratos com as pessoas que são solícitas conosco, que nos abençoam. Nós não temos muitas vezes um coração agradecido a Deus. E eu estava imaginando, irmãos, olha só, nós estamos aqui nessa noite, nós estamos vestidos aqui nessa noite, nós nos alimentamos nesse dia, nós estamos aqui como comunidade, nesse espaço abençoado, que cada vez que eu venho, ele está crescendo cada vez mais, na dinâmica e nos sonhos de vocês. Irmãos, vocês têm motivos demais para louvar e exaltar e agradecer ao Senhor. Se a gente pensar individualmente, irmãos, quem nós éramos, o bagaço que era a gente, era ou não era? Talvez alguns nem fossem um bagaço assim, mas talvez tenha uma turma aqui que era esbagaçada, em todos os sentidos. Era ou não era? Perdidão, perdidona, caminhando a passos largos para o inferno, preso a paixões infames, presos às coisas do mundo, andando segundo o curso deste século e desse mundo. Mas a graça te alcançou um dia, aleluia, e você se converteu, e você se regenerou, e você foi adotado por Deus, e Ele santificou o teu coração, e você agora está caminhando a passos largos para a eternidade. Irmãos, esse era motivo para a gente aqui passar dias louvando e agradecendo a Deus. É por isso, Luiz, que às vezes eu digo que eu queria ter nascido na África, porque se nós fôssemos africanos, se um pastor falasse isso, a gente ia começar a dançar aqui, irmão. Um coração grato. Esse é o sentimento que brota no coração desse salmista em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vejo que um outro sentimento, escute bem, que nasce no coração desse salmista, eu digo que é um sentimento de dependência. Primeiro, de gratidão, mas segundo, de dependência, porque o poeta, ele declara: quando o Senhor restaurou. Depois ele fala assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. O salmista, ele tem na mente, ele tem no seu coração a ideia, a compreensão. Esse é um salmo do exílio, pós-exílico. Os irmãos devem lembrar historicamente que Judá passou 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos. E o que esse salmista está dizendo é: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião,
Sião, outro nome para Israel. Ficamos como quem sonha. Ele está dizendo, quando chegou a notícia, dizendo, vocês vão poder voltar a Jerusalém, vocês vão poder reconstruir os muros da cidade, vocês vão poder reconstruir o templo que foi derrubado por Nabucodonosor. Ele disse, nós ficamos como quem sonha. Esse é um salmo do exílio, isso é um salmo de exultação. Mas ele está entendendo, ele está compreendendo que não foi o exército de Israel, nem tinha mais, que não foram os políticos de Israel, porque não tinham mais, que não foram os sacerdotes ou a casta religiosa de Israel que fez isso, porque estava, de certo modo, muito difícil para eles também. Mas ele tem a compreensão, ele tem o entendimento que Deus cumpre em zelar pela sua palavra. E Deus tinha dito que aquele tempo era 70 anos, e que depois de 70 anos eles iam voltar para a terra. E quando completou 70 anos, Ciro, que é citado em Isaías, um rei ímpio, que Deus moveu o seu coração, disse, podem voltar. E os judeus começam a voltar. Deus levanta inclusive pessoas ímpias para cumprir o seu propósito. Louvado seja o seu nome. Quem fez? Deus. Quem moveu? Deus. Nenhum homem fez isso. Deus. Irmãos, eu entendo que esse é o sentimento que deve pairar no nosso coração. O quanto nós somos dependentes de Deus. O quanto nós somos sustentados por Deus. Quando nós compreendemos, eu geralmente digo, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um pensamento teológico, Samuel, que eu analiso a queda do homem lá em Gênesis, talvez um pouquinho diferente de você. Porque quando nós analisamos a queda, nós falamos assim, a quebra, o que aconteceu foi a quebra de um mandamento de Deus. Inclusive, esse é um conceito bem wesleyano. John Wesley vai dizer, nos conceitos que ele tem de pecado, porque John Wesley tem conceitos diferentes a respeito de pecado, mas um dos conceitos mais conhecidos de John Wesley sobre pecado é a quebra de uma lei conhecida de Deus. Deus falou, de todas as árvores vocês podem, de todos os frutos vocês podem comer, não podem comer daquela, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas eu entendo que o fato de desobedecer a Deus teve algo antes. Percebe que o tentador chegou para a mulher e disse, foi assim que Deus falou? Não. Se vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele. E se você perceber, se nós cremos numa queda luciferiana, e se nós entendemos que lá Isaías e Ezequiel falam dessa queda, de que Satanás poderia ser um querubim ungido, como alguns interpretam, vocês devem lembrar que profeticamente e poeticamente, os profetas dizem que ele falou assim um dia, eu subirei, eu serei igual a ele, eu estarei lá em cima, quando Deus o mandou para baixo. E aí a gente percebe que o mesmo pecado que envolveu Satanás é o pecado que ele induz aquele primeiro casal a pecar. Vocês serão semelhantes a Deus, vocês serão sabedores de todas as coisas. Trazendo para a linguagem de hoje, você será o cara, meu amigo. As pessoas vão te amar, você estará na mídia, as pessoas vão querer tirar foto com você. E aí a gente cria aquele sentimento de independência. Eu costumo dizer, querido, que o que desgraça a humanidade é exatamente esse sentimento de independência, de autonomia. Quando nós achamos que somos os tais, quando nós achamos que somos os bambambãs, quando nós achamos que temos toda a capacidade, quando nós achamos que o nosso conhecimento é tudo. A gente esquece que Deus muitas vezes usa as coisas que não são para confundir as que são. Todas as vezes que eu lembro disso, eu lembro do testemunho que eu vi quando eu fiz um curso pelo Haggai,
um pastor de pastores, ele era pastor em Florianópolis, pastor de uma igreja relevante. Ele estava passando uma crise. Olha só, irmãos, como Deus faz. Ele estava passando uma crise, procurou amigos, não resolveu, procurou isso, procurou aquilo, não resolveu. Olha só o que Deus faz. Ele disse que um dia estava sozinho no gabinete pastoral dele, tentando resolver aquela crise que ele passava. Bateram na porta do gabinete pastoral dele. Ele disse que quando abriu a porta estava uma irmã, que era uma irmã que tinha um déficit cognitivo. Um déficit cognitivo, não era de atenção. Era uma pessoa que não tinha uma capacidade mental completa. Essa irmã, ele disse que era aquela irmã na igreja, que todo mundo gostava, mas todo mundo tentava se afastar dela. Ela veio aquela irmã, aquela coisa toda. E a irmã falou assim: pastor, eu vim aqui orar pelo senhor. Aí ele falou: você veio orar por mim? Sim. Deus me mandou aqui orar pelo senhor hoje. E ele falou assim para nós éramos apenas um público de pastores. Ele falou assim: irmãos, eu na minha arrogância, eu na minha altivez, o teólogo, o pastor de pastores, o grande pregador, o grande expositor, imediatamente eu pensei comigo mesmo, dizendo: o que é que essa mulher veio fazer aqui hoje? Orar por mim. Essa mulher é aquela que na igreja todo mundo sabe que ela não regula muito bem, ela não é muito tantã. E ele ficou naquela luta, mas na relutância ele disse: entre. Aí ela entrou. Ajoelhe, pastor. Ele disse: agora deu. Além de vir orar por mim, olha só, irmão, é negócio sério. Ainda mandou ajoelhar. Aí ele disse, ficou relutando. Ela disse: ajoelhe, pastor. Ele disse que relutando ele ajoelhou. Aquela mulher pôs a mão na cabeça dele e ele disse assim: irmãos, a minha alma foi desnudada naquele dia. Aquela mulher foi poderosamente usada por Deus. E eu vi minha teologia, eu vi minha altivez, eu vi minha arrogância, eu vi meu conhecimento escorrer pelo ralo. Meus irmãos, nós dependemos de Deus. Nós estamos aqui nessa noite por causa do Senhor. É Ele que te sustenta, é Ele que me sustenta. Ele que sustenta a tua família, Ele que sustenta essa igreja. Quando eu estava meditando nesse texto, esboçando o sermão, eu me lembrei de 1995, eu tinha 11 anos de carreira bancária, e eu agora era gerente do banco, mas no ano de 95 eu resolvi deixar a carreira bancária e ser pastor full time, em tempo integral. Foi uma luta muito grande, isso é uma história, é para uma outra pregação. Mas eu tomei essa decisão. E quando eu me lembro, Samuel, que quando eu fui compartilhar com a junta da igreja, que eu era pastor, a junta da primeira igreja nazarena em João Pessoa, alguns irmãos falaram: pastor, o senhor é doido, faço não, vai passar fome. Teve gente da família que disse a mesma coisa: pastor, o senhor é doido, não faço não, mas eu fiz. E às vezes eu analiso, Samuel, como Deus fez comigo, porque eu creio que Deus queria provar a minha fé, testar a minha fidelidade, porque eu era analista de crédito, eu era gerente de banco, e o dinheiro que eu ganhei do banco, como analista de crédito e tal, eu investi em 2 negócios, e os 2 negócios quebrou em 1 ano. Eu falei: eu vou ter uma rentabilidade aqui, é uma rentabilidade extra, porque se não der certo na igreja, eu tenho essa rentabilidade. Então eu investi, e em 1 ano quebrou dos 2 negócios. E eu fiquei financeiramente naquele momento sem nada. Irmãos, 1995 para 2024, Luiz, dá quantos anos? 29 anos. 29 anos se passaram, e Deus nunca permitiu
que faltasse nada na minha casa. Nunca permitiu. Porque nós aprendemos a depender de Deus. Irmãos, esse salmo é um salmo de dependência. Eu estou pregando muito, já era para ter terminado, Samuel. Me empolguei, irmão. Você tem que me ajudar, minha filha, porque pregação de assembleia tem que ser menor. É verdade. Ó, e Samuel chega e diz, aqui, ó. Mas em terceiro e penúltimo lugar. Aí quando a gente diz penúltimo, né? Aí os irmãos falam, graças a Deus só tem um ponto agora. Aleluia. Vai terminar. Meus irmãos, esse salmo também mostra para mim um profundo sentimento de confiança. Interessante que no verso 4, o salmista não usa mais o passado. Você percebe que do verso 1 ao verso número 3, o salmista está usando o passado. Na verdade, nesse salmo nós encontramos os 3 tempos verbais. Ele usa o passado, ele usa o presente, ele usa o futuro. O passado do verso 1 ao 3, o presente no verso 4 e o futuro no verso 5 e 6. Veja que agora ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Existe uma discussão teológica dos intérpretes a respeito do passado restaurou e a respeito do presente restaura. Se o salmista disse que ele restaurou a sorte, por que é que o salmista agora está dizendo restaura? E os melhores estudiosos desse texto dizem que o salmista tem em mente é que o Deus que fez as coisas no passado é o Deus que continua fazendo hoje. O Deus que restaurou no passado, restaura hoje. O Deus que curou no passado, cura hoje. O Deus que no passado libertou, liberta hoje. O Deus que santificou, batizou no passado com o Espírito, batiza hoje. Esse é o Deus que nós servimos. E eu acho interessante, porque eu sempre quando falo sobre salmos, eu digo que é importante a gente entender contexto histórico e os contextos linguísticos, porque nós estamos com poesia oriental em nossas mãos, e a nossa mente, os irmãos sabem, é forjada pelos gregos. A nossa cultura é ocidental, nós temos uma poesia oriental, a métrica é diferente, o estilo é diferente, a narrativa é diferente. E você percebe que ele fala e explica, embora que para nós, culturalmente, a gente não entenda o que ele está falando. É por isso que existe a ciência da interpretação. Porque ele está falando, restaura, Senhor, a nossa sorte. Se ele parasse aí, ficaria difícil, mas ele fala, como as torrentes no Negueb. Negueb é um monte na região palestiniana, que segundo os estudiosos, na época de inverno, neva e fica congelado. Mas quando passa o inverno e vem o degelo, o gelo derrete e a água vem descendo pelas encostas do monte e chegam até a região desértica, e a água quando desce, ela traz vida. Poeticamente é isso que o salmista está dizendo, Senhor, restaura-nos, continua restaurando a gente, continua fazendo como as torrentes, desce sobre nós com teu poder, desce sobre nós com a tua graça, desce sobre nós com a água purificadora que o Senhor tem. Isso é o que o salmista está nos dizendo. Então Deus continua fazendo hoje. E finalmente, irmãos, esse salmo, ele traz um profundo sentimento de esperança. O salmista agora, nos versos 5 e 6, ele olha para frente. Se você perceber, você vai ver que os versos estão, ou os verbos estão no futuro. Ele fala ceifarão,
voltará. E o salmista diz que essa ceifa, essa semeadura, ou esse resultado, muitas vezes é feito no meio de lágrimas, debaixo de sofrimento. Ele fala: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. No verso 6 ele fala: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista está dizendo duas coisas aqui, que nós não podemos negar. A primeira coisa é que muitas vezes, eu não quero nem dizer todas as vezes, mas muitas vezes, enquanto nós semeamos, nós podemos passar por lutas, por sofrimentos, nós podemos passar por choro, nós podemos passar por pranto, nós passamos por muita coisa, irmãos. Eu falo como pastor, como liderança. Muitas vezes nós sofremos ataques, nós passamos por incompreensões, desistências. Enquanto semeamos. Essa é a primeira verdade que o salmista diz. Mas tem uma segunda verdade. E essa segunda verdade é: vocês vão colher com alegria. É a primeira coisa que ele está dizendo. Vocês vão ceifar com alegria. E a segunda coisa, eu percebo que além de alegria, ele fala de abundância. Porque no verso de número 6 ele diz assim: olha, vocês vão voltar com alegria, trazendo os seus feixes. Muitos feixes, muita alegria. Essa é a promessa de Deus. Os irmãos continuam semeando. Continue semeando. Eu gosto muito de uma passagem também em Eclesiastes, que diz assim: pela manhã saia a semear, de tarde não descanse a sua mão, porque você não sabe qual semente vai prosperar, se esta ou aquela. A ordem é semear, às vezes debaixo de lágrimas e sofrimentos, mas a colheita virá debaixo de alegria e de júbilo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, que privilégio para nós termos os salmos, encontrarmos um salmo abençoado como esse. Deus, ajude-nos para termos esse sentimento no nosso coração, sentimento de gratidão, sentimento de dependência. Senhor, nos ajude. Esse sentimento de restauração, esse sentimento de esperança. Abençoe, ó Deus, essa igreja em todos os seus projetos, em todos os seus planos, em todos os seus ideais. Que a tua boa mão esteja sobre a vida do pastor Samuel, da Luciana, das suas filhas, da junta e de toda a liderança e membresia desta igreja. Agora, abençoa-nos, ó Deus, na segunda parte da nossa assembleia, que possamos acolher, ouvir os relatórios e também, Senhor, proceder à eleição com muita alegria em nosso coração. Nós oramos no santo nome de Jesus e todos dizem: bênção.